Em Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Ela traz luz ao nosso entendimento, dissipa as trevas e nos faz conhecer a Ti. Que o Senhor possa abrir o nosso coração hoje para compreender aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. A luz muda a perspectiva que nós temos das coisas. Basta você visitar o Parque Alfred. Muitos têm um tanto quanto medo de lá, não é? Se você passa em dias comuns lá no Parque Alfred, é meio complicado você passar no meio do Parque Alfred. Sombrio demais, muito escuro, margem a pessoas um tanto quanto suspeitas, fazendo coisas erradas. Mas nessa semana eu tive a alegria de ver aquele parque todo iluminado e as pessoas ali felizes com suas famílias, alegres, tirando fotos. Ficou muito bonito, é verdade. Talvez seja até uma recomendação aí à prefeitura, aos vereadores, para que mantenham o Parque Alfred iluminado. Lá é muito bonito, de fato. Mas isso só foi possível ser visto devido à luz que foi colocada por ocasião ao Natal. Essa é uma verdade também para a nossa vida, meus irmãos. Aqui está o povo de Israel em trevas. E o grande problema é que essas trevas haviam sido trazidas sobre eles como o juízo de Deus sobre essa nação. E o problema se agravava porque quanto mais eles desobedeciam, mais trevas eles viviam, e mais eles reclamavam contra Deus, ao invés de se achegarem a Deus. Veja como, então, a luz muda a perspectiva das coisas. Por causa da sua dureza de coração, por causa das trevas que havia no interior do coração do povo de Deus, eles se recusavam a se aproximar diante de Deus e então desobedeciam, procuravam nações pagãs para a sua ajuda, para o seu sustento. E quanto mais acontecia dessa forma, mais o juízo de Deus vinha sobre eles, e então mais trevas eles tinham. Um ciclo extremamente complicado para o povo de Deus. A gente pode ver isso no contexto anterior do capítulo 8, especialmente nos versículos 21 e 22, quando o profeta diz: aflitos e famintos vaguearão pela terra, quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois, olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Perceba o que está acontecendo aqui, meus irmãos. E perceba como nós também somos assim. Muitas vezes nós preferimos as trevas à luz de Deus. Nós preferimos resolver os problemas trazidos pelo nosso próprio pecado com mais trevas. E pensamos, é só mais uma mentira.
ou só mais uma desobediência, ou só mais uma maldade, e sofrimento recai sobre a nossa vida e nós nos revoltamos contra Deus, como se Ele de fato tivesse a culpa disso que está acontecendo conosco. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a promessa de Deus de enviar a luz àquele povo, para que eles fossem transformados e então eles pudessem andar nos caminhos do Senhor. E nós chegamos no livro do profeta Isaías, que divide a sua profecia em vários momentos, e essa profecia do capítulo 9 está no que nós chamamos o livro de Emanuel, do capítulo 7 ao capítulo 12, conhecido dessa forma, onde Deus repreende a incredulidade do seu povo, mas promete estabelecer o plano de salvação desse mesmo povo, que está sofrendo juízo, que está sofrendo com trevas, está sofrendo nas mãos dos seus opressores. O profeta, portanto, ele prediz a salvação do povo de Deus, que seria cumprido em estágios. Portanto, se tem uma dica para nós lermos profecias, aqui está. Nós não podemos ler essas profecias apenas diretamente a nós, mas nós precisamos entendê-la no seu contexto, como ela foi cumprida naquele momento, e então percebermos o plano de Deus para as nossas vidas também. Dessa forma, o que Isaías está fazendo é preparando o nosso olhar para o Messias, o Redentor, aquele que de fato dissipa as nossas trevas. E meus irmãos, nós podemos dizer com toda certeza que não há ninguém aqui que já estivera em plena luz. Todos nós, em algum momento da nossa vida, andávamos em trevas. E talvez por causa da sua desobediência, talvez por causa da sua maldade, por causa do seu pecado, você ainda experimente certas trevas na sua vida. Mas nessa noite, nós precisamos olhar para a luz de Deus, que se encarnou e veio para dissipar as nossas trevas. O que nós aprendemos no nosso texto, a grande ideia dele é que Deus renova nossa alegria ao dissipar as trevas por meio do seu Filho, nosso Messias. Portanto, o Natal não é apenas noites iluminadas, presentes dados, muita comilança, coisas boas de se fazer, mas é alguém que nos foi dado como luz para dissipar as nossas trevas, para que enfim experimentemos plena alegria em nossas vidas. Nós não podemos experimentar plena alegria simplesmente por chegar uma data no ano e ganharmos certos presentes, desejarmos votos às pessoas e nos propormos a mudanças na nossa vida, que partem de nós mesmos. Mas nós precisamos olhar para o Filho que nos foi dado, para a promessa de Deus que foi feita há muito tempo e que foi cumprida na pessoa de nosso Salvador bendito. O texto ele está bem dividido e ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, nós enxergamos de fato a promessa de Deus feita a nós, nos versículos 1 a 3. Veja que nos versículos 1 a 3, meus irmãos, Deus promete então dissipar essas trevas e renovar a alegria do seu povo. Para nós entendermos, portanto, o que o profeta está ensinando, nós precisamos compreender melhor acerca do contexto em que Isaías está escrevendo. Israel, como eu disse, havia sido disciplinado por buscar alianças estrangeiras para se proteger. Veja que absurdo, meus irmãos. Israel tinha o Senhor como seu protetor, o seu escudo, a sua fortaleza, a sua rocha. E então, em dado momento, eles começam a buscar as nações vizinhas para se protegerem de possíveis inimigos. Mas convenhamos, irmãos, muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós cantamos
exaltamos e nos lembramos que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso protetor, o nosso salvador, mas vira e mexe nós nos desesperamos por causa das nossas aflições e recorremos para longe do Senhor em busca de salvação, em busca de redenção, em busca de proteção. E por causa disso Israel estava sendo assolado por aqueles em quem eles haviam colocado a confiança, que é o Império Assírio. Isso você pode ver desde o capítulo 7, quando o próprio reino da Assíria se levanta contra Israel para assolá-los, para oprimi-los, para persegui-los. E diante de tanta escuridão, de tantas trevas, de tanto juízo, no capítulo 9, nós vemos uma palavrinha iniciando o nosso texto, no versículo 1. Contudo, porém, mas. E todas as vezes que há um contraste como esse na Bíblia, meus irmãos, nós vemos a iminência da promessa de Deus raiando. Um contraste que contrapõe o cenário de tristeza e aflição, veja no versículo 1. Aquelas pessoas estavam aflitas, uma dor terrível, angústia sufocante, que pode ser descrita exatamente como esse cenário de escuridão e de trevas. Mas contudo, Deus promete um futuro com luz. E então, ele diz, ainda no versículo 1, que no passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O que isso significa? Quando Israel era afligido por seus inimigos, o norte, onde ficavam essas terras, eram as primeiras a serem invadidas e, portanto, as primeiras a serem aflitas. Mas Deus está dizendo que, apesar deles serem afligidos, em primeiro lugar, no futuro, eles seriam honrados. A Galileia dos gentios. Um lugar onde ninguém esperava que Deus fizesse qualquer coisa por eles. Porque eles já eram um povo misturados. Um povo que já havia abandonado os caminhos de Deus, haviam se corrompido, mas ainda assim Deus prometera esperança para essas nações. E então no versículo 3, no versículo 2, diz que esse povo que estava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, esperança, possibilidade de salvação e de libertação, que é traduzida pelo profeta como uma alegria incomparável no versículo 3. E veja como ele faz isso, irmãos, descrevendo a alegria em várias palavras: alegria, regozijo, exultação. Isso devido a um motivo muito simples no versículo 3, que esse povo, essa nação que fora afligido pelos seus inimigos, voltaria a crescer, voltaria a se tornar grande. E você se lembra que Deus havia prometido a Abraão, o pai da nação de Israel, que eles seriam uma grande nação. Mas se você percebe ao longo da história, ao longo das perseguições e das aflições que eles sofriam, aquele povo se diminuía devido à perseguição dos seus opressores. Mas aqui está Deus reafirmando as suas promessas para com o seu povo, dizendo que eles voltariam a crescer, e então a alegria deles seria como na colheita, aí no versículo 3 também, e como no dia em que eles dividiam os despojos da batalha. Isso está um pouco distante da nossa cultura, mas pensando uma forma de nós entendermos bem, a ideia da alegria na colheita seria como o 13º. E a alegria, a exultação na vitória da guerra seria como a participação nos lucros da empresa. Aquela alegria de algo que você nem estava esperando, mas que vem surpreendendo para que você se exulte, para que você se alegre, para que você saia das trevas.
Meus irmãos, nós precisamos entender que essa promessa feita por Deus é para que dissipe as trevas, que é figura da condição humana. O Evangelho de João trabalha diversas maneiras e diversas vezes com essa ideia de treva, figurando o pecado e figurando a condição em que nós vivemos como seres humanos. Uma condição distante de Deus, de falta de paz, em tristeza, em angústia, em aflição. Mas aqui está Deus prometendo uma alegria quando nós virmos a luz. E é essa a nossa esperança, meus irmãos. É essa a nossa expectativa, de que nós saiamos das trevas, saiamos da angústia, saiamos da aflição, vendo a luz de Deus. E preste atenção que essa não é uma luz interior, como nós aprendemos nos nossos dias, de algum tipo de autoaperfeiçoamento, onde as pessoas se propõem a se tornar pessoas melhores, mais capazes, evoluídas. Mas essa luz é a graça divina sobre este povo que não merecia o favor de Deus. Se hoje nós podemos ver a luz de Cristo, a luz de Deus em nossas vidas, não é por nossos méritos, não é pelos nossos esforços, e não é por nenhum tipo de autoaperfeiçoamento, mas é pela graça de Deus. E nós precisamos nos alegrar nisto que Deus está fazendo em nosso favor, trazendo luz ao nosso coração, compreensão da sua palavra, nos aproximando de Deus, nos relacionando novamente com o nosso Pai, para que possamos ter verdadeira alegria. E meus irmãos, aqui estão algumas pessoas que saíram de trevas densas em suas vidas, que viveram angústias terríveis, mas tendo encontrado a luz de Deus, vivem em perfeita alegria. É por essa razão que o evangelista Mateus aplica esse texto exatamente quando Cristo inicia o seu ministério. É provável que vocês conheçam esses primeiros versículos da profecia que Mateus traz logo quando Jesus aparece no cenário pregando na Galileia dos gentios. Porque é Ele que dissipa as trevas, é Ele que traz entendimento da palavra de Deus, é nele em quem podemos confiar. É Ele quem cumpre as profecias que foram preditas pelo profeta e se aplicam na nossa vida. E essa é a segunda parte do nosso texto, nos versículos 4 a 7, quando nós aprendemos como Deus cumpre essas promessas, essa profecia. Veja então, a partir do versículo 4, como Deus faz isso. No versículo 4, no versículo 5 e no versículo 6, nós temos 3 partículas explicativas aí. Pois, por quê? Perceberam? Deus está dando os motivos e as razões pelas quais Ele vai cumprir a promessa de dissipar as trevas e trazer alegria. E o que chama a atenção é que, embora estas coisas não houvessem acontecido, o profeta as coloca no passado. Veja as palavras, os verbos usados nos versículos 4, 5 e 6. Pois tu destruíste, no versículo 5, toda a bota e todo será queimado, e no versículo 6, um menino nos nasceu. Isso é o que nós chamamos, no estudo da teologia, de passado profético. É tão certo que isso aconteceria, é tão garantido que Deus cumpriria suas promessas, que o profeta já olha e contempla aquilo realizado. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que promete e cumpre. O Deus em quem nós podemos confiar. E Ele cumpre então essas promessas, destruindo o jugo, no versículo 4. Veja que Ele promete então a destruição do jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. O que o profeta está retomando aqui é a figura ali da agropecuária, que
homens maus conduziam ali os animais sobre vara, sobre opressão, batendo para que aqueles animais trabalhassem em favor daqueles homens. E era assim o estado do povo de Deus, oprimido sobre os seus inimigos. E é assim o estado das nossas almas, oprimidos pelo pecado. O pecado não é capaz de nos trazer alegria, senão no final, jugo de opressão. E o profeta diz que isso seria destruído como nos dias de Midian, na derrota de Midian. Ele faz menção aqui, lá de Juízes, capítulo 6 ao capítulo 8, quando Gideão é levantado como um guerreiro que destrói a opressão dos inimigos do povo de Deus, apenas com os milagres, a providência divina, o poder soberano de Deus, que se levanta contra os inimigos, sem nenhuma ajuda do povo, do seu próprio povo. Deus destrói o jugo. E no versículo 5, ele traz a paz. Botas de guerreiro, vestes revolvidas em sangue, são figuras para mostrar as armaduras, os instrumentos usados na guerra, mas que não seriam mais necessários, pois seriam destruídos. Aquele povo que havia sofrido nas mãos dos seus opressores, dos seus inimigos, agora teriam plena paz, liberdade. A opressão, as injustiças, as misérias, tudo aquilo que havia sido trazido pelo poder dos inimigos seria definitivamente banido. E é por essa razão que nos evangelhos, os evangelistas mostram um cumprimento dessas coisas em Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós temos a liberdade dos nossos pecados e paz em nosso coração, foi porque Cristo trouxe a nós. Cristo nos garantiu. Cristo nos libertou. Cristo nos reconciliou com Deus e nos livrou da ira justa do Senhor sobre nossas vidas. E é por essa razão que Cristo aparece no cenário, especialmente quando os evangelistas mencionam essa profecia, pregando o arrependimento e a fé, pois o reino de Deus havia sido chegado. Arrependimento e fé são necessários para que experimentemos de fato essa liberdade que Deus traz por meio do seu Filho Jesus Cristo. E então, a maior bênção, o maior benefício, que é o motivo pelo qual nós comemoramos o Natal, é nos dado aqui no versículo 6. Porque o menino nos nasceu. Pense comigo, meus irmãos. Você é um estrategista militar e você é convocado para resolver um problema, um conflito internacional, livrar o seu país da opressão de seus inimigos. Você escolheria crianças? É interessante o fato do profeta estar mencionando um menino. Chama a nossa atenção. Por que ele está dizendo que um menino nos nasceu? Qual é o motivo de Deus escolher um menino para resolver o problema do seu povo? Veja, que essa é uma profecia recorrente no livro de Isaías. Por exemplo, no capítulo 7, versículo 14, ele diz que a virgem dará à luz. No capítulo 11, versículos 1 e 2, ele diz que o descendente de Davi, um filho, seria cheio do Espírito Santo. E aqui nós temos o capítulo 9, dizendo quem é este menino. Mais à frente, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós aprendemos que ele se tornaria o servo sofredor, que traria benefício para o seu povo por meio dos seus sofrimentos. E isto é muito importante, meus irmãos, para a teologia bíblica, porque esse menino é uma referência direta ao descendente prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que esmagaria a cabeça da serpente, poria fim à inimizade existente
que sempre consome os filhos de Deus, destrói o povo de Deus. Esse menino, esse descendente, poria fim ao problema da humanidade. É por essa razão que Isaías escolhe esses termos, e ele nos ensina quem é o menino. Ele diz: o seu nome será, ou ele será chamado, como em algumas versões. Quantos nomes os irmãos veem aqui? 4, 5, um só. Deixa eu mostrar isso para vocês. Volta a sua Bíblia no capítulo 8. Ainda dentro dessa mesma profecia, Deus diz a Isaías para dar um nome ao filho de Isaías. O nome, capítulo 8, nos versículos 1 a 3, o nome seria Maher-Shalal-Hashaz-Baz. Bom nome aí para aqueles que estão pensando para filhos no próximo ano. E agora no capítulo 9, Isaías diz que o menino será chamado, tendo uma melhor tradução como o seu nome será. Isso é o que nós também chamamos na teologia de título teofórico, que carrega um significado acerca de Deus. Os irmãos estão acostumados com isso. Todos os nomes na Bíblia terminados com El, eles trazem um significado relacionado a Deus. Rafael, por exemplo, é Deus que cura. Joel, eu esqueci o significado, mas tem um significado. E assim por diante. Daniel, Deus é o meu juiz. É essa a ideia. E esse é um único nome para se referir a esse menino, mas obviamente mostrando a natureza divina dele, proclamando os atributos de Deus e conclamando as bênçãos do Senhor. Isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque esse garoto, ele é tão importante, ele é tão poderoso, ele é tão divino, que apenas um único nome não poderia carregar e comportar toda a bênção que Deus derramaria por meio dele. E então o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Alguns separam, mas não seria correto separar, porque é um substantivo com um adjetivo, Maravilhoso Conselheiro, mostrando então a sabedoria divina desse menino, como um grande estrategista que estabelece um plano que seria incapaz de ser compreendido pelos seres humanos comuns. Esse menino é o Deus poderoso, ou o Deus forte, que não apenas estabelece o plano, mas, por meio dele, o plano é executado. Ele não só estabelece o plano, mas ele executa esse plano. Pai eterno, que diz respeito àquele que disciplina, mas ampara de volta o seu povo. E talvez esse seja um dos nomes mais, o aspecto do nome mais importante aqui para a profecia de Isaías. Porque aquele povo estava sendo disciplinado, mas ao receber esse nome, Pai Eterno, aquele povo estava sendo lembrado, Deus disciplina porque ama, mas consola trazendo de volta. Essa é a esperança que nós temos, meus irmãos. Isso você pode ver melhor, talvez, em Isaías 63:16, Isaías 64:18. E, finalmente, Príncipe da Paz. Porque é Ele quem traz verdadeira paz. Portanto, nós vemos que esse menino planeja, executa, traz de volta os seus filhos em perfeita comunhão com Deus. É por isso que ele é tão poderoso, tão significativo, tão divino, tão majestoso, tão glorioso. É por isso que ele é considerado a verdadeira luz dos homens. Esse é o nosso Senhor, meus irmãos. E, meus irmãos, é maravilhoso dizer acerca de quem é esse menino também sobre o seu governo.
o seu governo seria um presente para nós. Você viu no versículo 6 que ele nos foi dado. Um menino nos foi dado. Tão grande dádiva. O melhor presente de todos nos foi dado. É um governo perceptível. Ainda no versículo 6, quando diz que o governo está sobre os seus ombros, faz referência a como as insígnias dos comandantes dos militares, que são reconhecidos por suas insígnias sobre os seus ombros. Talvez venha daqui essa questão, esse costume dos militares em ter as suas insígnias, porque ele seria reconhecidamente poderoso, ele seria reconhecidamente majestoso, glorioso, um governante de fato. O seu governo seria perpétuo, eterno. Veja no versículo 7, ele estenderia o seu governo e haveria paz sem fim, e no final do versículo, desde agora e para sempre. E então, esse governo seria também perfeito. Veja ainda no versículo 7, que ele governaria com justiça e retidão. Pergunta que eu quero fazer a você essa noite, meu irmão: você pode contemplar este que é o teu Salvador? Você pode verdadeiramente enxergar a luz, a glória divina trazida por este menino? O versículo 7 termina dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nada, nem ninguém poderia impedir que Deus cumprisse o seu plano. E ele cumpriu, quando a virgem deu à luz. Um menino, uma manjedoura, foi capaz de em si mesmo trazer toda a glória prometida pelo profeta. O grande problema é que quando este Salvador veio, os seus não receberam, porque eles não poderiam compreender a majestade num bebê tão humilde, num ministério como o de Jesus. E sabe, meus irmãos, talvez o grande problema daquele povo, e talvez seja o mesmo do nosso coração, é que a luz desse menino ofusca a nossa vista, incomoda o nosso pecado, porque Jesus não veio apenas para ser um salvador militar, mas veio para ser o salvador do nosso pecado. Quando nós vemos a Jesus, nós compreendemos a maldade, a miséria do nosso pecado e das nossas injustiças. É por essa razão que nós nos incomodamos ao ver Jesus Cristo muitas vezes. Ele não cabe na compreensão deste mundo. Ele não cabe naquilo que o nosso mundo entende por justiça, por amor. Mas, meus irmãos, quando nós verdadeiramente abrimos o nosso coração, a luz trazida por Jesus Cristo nos liberta verdadeiramente. É por essa razão que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus trouxe a luz em uma pessoa. Mas, meus irmãos, esse menino, nascido, tão majestoso, tão glorioso, tão poderoso, morreu. O Natal não é um fim em si mesmo, senão algo que carrega até a Páscoa. Porque é porque Jesus morreu que nós podemos experimentar essa luz de uma forma mais plena, mais real. E, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele experimentou as trevas da morte, para que nós tivéssemos a luz da vida eterna.
nós não podemos buscar apenas uma luz interior melhor no Natal. Aquelas velhas promessas de Natal que fazemos, ou até mesmo que desejamos a outras pessoas. Sabedoria, paz, luz, alegria, amor, coisas como essas que são boas. No entanto, meus irmãos, se verdadeiramente queremos experimentar a luz trazida pelo verdadeiro nascimento de Jesus Cristo, nós precisamos segui-lo até a cruz. Nós precisamos deixar que a luz dele dissipe as trevas que há em nosso coração. Você não pode se transformar, você não pode se libertar e experimentar paz pelos seus esforços, pelos seus méritos, pela sua própria condição. Você precisa olhar para Jesus Cristo. Você precisa deixar que essa luz entre e invada o seu coração e mude e transforme a sua vida de uma forma definitiva. Por isso, quero convidar você que talvez tenha entrado aqui, que ainda vive em trevas. E trevas é também seguir o curso do seu próprio coração. Talvez o plano mais precioso que você fez até o momento é: o ano que vem eu vou seguir o meu coração. E eu digo a você, não faça isso. Arrependa-se dessas trevas de desobediência, de abandonar a Deus, de se revoltar contra Ele, de maldade, de incredulidade, e creia em Jesus Cristo, que é o único que pode dar luz para o teu caminho, para que você veja a vida verdadeira. Para vocês, para nós que somos cristãos e que temos vivido diante do Senhor, mas que muitas vezes somos assolados por trevas das mais diversas, aflições das mais terríveis nesta vida, neste lado de cada eternidade, a aplicação que nós precisamos fazer ao nosso coração é que nós devemos buscar sempre, em primeiro lugar, a orientação na luz. Meus irmãos, muitos de nós, cristãos, ditos seguidores de Jesus Cristo, temos buscado orientações neste mundo secular que está em trevas, em ímpios, em pessoas que não conhecem a luz de Deus, que nunca experimentaram este amor libertador e esta paz que excede todo entendimento. Meu conselho para você é que você seja aconselhado por esse maravilhoso conselheiro, que tem toda a sabedoria disponível na sua palavra. Se tem um voto que você precisa fazer para o próximo ano eu preciso conhecer mais da sabedoria divina disponível na sua palavra. E se você não tem encontrado essa luz com tanta facilidade, talvez por incredulidade, se aconselhe com alguém que possa ministrar a você a palavra de Deus, que possa sentar-se contigo, lhe explicar, iluminar o seu caminho com a palavra de Deus. E às vezes é assim mesmo, meus irmãos, nós temos dificuldade em compreender os caminhos de Deus para a nossa vida e nos sentimos como se estivéssemos em trevas. É por essa razão que nós precisamos de aconselhamento bíblico, não aconselhamento secular, secularizado, de pessoas que não entendem da palavra de Deus e que podem nos desviar dos caminhos do Senhor, porque estão nos orientando conforme a sabedoria deste mundo, que, como Tiago diz, é maligna, é terrena, é perversa, muitas vezes camuflada de coisas boas. Seja aconselhado. Venha a Jesus Cristo, venha a sua palavra, abra seu coração para que você de fato seja transformado pela luz de Jesus. E em terceiro lugar, meus irmãos, gostaria de aplicar para nós terminarmos, acerca da necessidade como cristãos que temos de espalhar essa luz. De fato, meus irmãos, há muitas pessoas que passaram o seu Natal em trevas, porque não conhecem a luz de Jesus Cristo. Talvez nós tenhamos tido a oportunidade de nos assentar com pessoas neste Natal, cearmos com ela em profunda intimidade,
mas permitimos com que elas saíssem ainda em trevas. Que você seja encorajado nessa noite, por meio desse menino que nasceu, que é tão majestoso, tão glorioso, a compartilhá-lo com outras pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem essa luz. Fale sobre ele, meus irmãos, fale sobre o que ele fez, explique a razão do Natal. Glória a Deus, porque ainda nós temos, apesar desse tempo secularizado, a oportunidade do dia em que se celebra o nascimento do menino Jesus. Às vezes a gente passa o ano todo reclamando que não temos oportunidades de explicar Jesus para outras pessoas. E aí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, toma aqui uma oportunidade para você. Um dia especial para que você faça isso. E mesmo que você não tenha tido essa oportunidade, ainda dá tempo, e Deus está preparando outra, lá na Páscoa, para você falar de novo. Porque esse menino que nos nasceu, que é luz para os nossos caminhos e dissipa nossas trevas, ele é o nosso Salvador e Redentor. Deus renova, meus irmãos, a nossa alegria ao dissipar as trevas por meio do seu Filho, nosso Messias. Ele é meu e teu Senhor. Ele é o Rei de todo o universo. Ele nasceu para nos salvar. Vamos orar? Você poderia ficar em pé no seu lugar, meus irmãos? Senhor, soberano, majestoso e glorioso Deus, nós te adoramos, nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Muito obrigado porque a maioria dos que estão aqui essa noite experimentaram a luz do Senhor, experimentaram a glória divina, experimentaram a majestade deste que nasceu há muito tempo atrás para nos trazer redenção. Mas, ó Deus, se há aqui pessoas que ainda não conhecem essa luz, que porventura estejam vivendo em trevas, que o Senhor as liberte com a luz do Senhor, com a glória do teu nome, trazendo salvação a esse coração. Senhor, também olha para aqueles que, por razões diversas, às vezes por causa deste mundo de fato tenebroso, têm vivido um tempo de aflição, de angústia, tempo onde o seu coração se encontra em trevas, talvez perdidos diante de opções das mais diversas, talvez até desejosos de fazer a tua vontade, que nessa noite, ó Deus, o Senhor ilumine os seus caminhos, possa trazer nova perspectiva acerca da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia. Senhor, dá bênção aos meus irmãos, traz paz ao nosso coração, liberta-nos do jugo do pecado, ó Deus, pois foi para isso que vieste, foi para isso que encarnaste, e agora se estamos aqui, é tão somente por causa da tua graça e da tua misericórdia, e nós te suplicamos, liberta-nos, Senhor, enche de paz o nosso coração, alegra a nossa alma, Senhor, faz-nos contemplar a glória do teu Filho Jesus Cristo, revelada a nós, por meio do seu Espírito, na sua palavra. Abençoe o teu povo, ó Deus, encha de graça cada um aqui essa noite. Em nome de Jesus, nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz, que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos.